Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vou passar para vocês aí as dicas de jogadores e dos nossos times aí do canal aí para a rodada 4 aí, começando aí com os jogadores, tá? Explicar para vocês aí o porquê desses jogadores, tá? Primeiro aqui eu vou passar aqui para vocês, ó, nosso time do canal, né? Venceu um dos mata-matas aí que a gente estava disputando, né? Nessa rodada eu consegui ser campeão aí do mata-mata. Obrigado, Fábio Ferreira aí, por deixar eu participar da liga. Parabéns aí ao vice e ao terceiro colocado também. Aqui foi o desempenho dos nossos times do canal aí na rodada 4, rodada 3, né? Ficamos com 61 pontos com o time 3, 53, 59. Ganhamos algumas cartoletas nos dois times, né? Estamos aí acima da média aí dos canais aí. Agora, aqui é a minha dica de jogadores aí para essa rodada, né? Vou começar aqui por potencial para a rodada, tá? Eu escolhi aí o Gabriel Granado, o Everton, Lucas Pires, Marcos Felipe e Rafael do São Paulo. Para mim são as 5 melhores opções aí para essa rodada aí, né? Sendo que o melhor potencial aí com maior custo-benefício com o Sancho DSG, para mim é o Gabriel Grando, né? E depois o Everton. Agora é claro, se vocês forem dar uma olhada aqui na por escala 10, é, o Botafogo costuma conquistar mais pontos com o seu goleiro e o Atlético Paranaense também cede bastante. Agora, tanto o Bragantino quanto o Grêmio, tá? Você vê que o Bragantino cede bastante e o goleiro do Grêmio também costuma. A mesma coisa acontece com o goleiro do Bahia e o Curitiba também cede bastante aí, como o goleiro pode, tipo, e aí o Internacional cede bastante defesas, tá? Como também os goleiros do São Paulo também conquistam bastante defesa. Temos também, ó, o Everton, tá? Que se a gente inverter a bola aqui, tá? Você vai ver que ele não conquista tantos porque o Guarani não cede muitos pontos, tá? O goleiro do Guarani, né? O Palmeiras cede mais defesas para os goleiros do Guarani. Então eu acho que são boas opções aí para a rodada. Laterais, por potencial, né? Nós temos aí o Alexander, né? Que na verdade ele joga como volante e pela posição que ele joga também, né? Eu vi aqui, tá? Que o Alexander joga, vou pegar aqui, Fluminense, né? O Alexander joga de volante pela esquerda, tá? E o que que acontece? Mesmo se fosse como lateral, pela esquerda é onde o Vasco, né, ó, ele conquista mais pontos, né, pela direita aqui pela esquerda. Cadê? Aqui, ó. O Vasco cede bastante para os laterais esquerdos, tá? Como também conquista bastante. E se a gente for ver como volante também, ó, o Vasco cede também como o Fluminense ganha. Então eu escolhi o Alexander, que ele pode ser uma boa opção aí para essa rodada. É, o Joner Chaves, ele está como, como dúvida, mas ele é um dos caras interessantes aí, diferencial aí, para entrar aí de lateral aí do Bahia, tá? Porque o Bahia, ó, o Curitiba, né, cede pro lateral aqui, de Bahia, ó. O Curitiba cede muito para os laterais esquerdos, né? E o Bahia também conquista bastante, tá? E se a gente for aqui para ver o Bahia, ó, ele está em dúvida, mas ele joga no lugar aqui do Rezende, então costuma ser uma boa opção, tá? Para ele, para essa rodada aí. Por quê? Porque, tá vendo? Curitiba cede muito ponto para laterais esquerdos.
também o Bahia conquista. Então ele pode ser um diferencial aí para essa rodada aí. Ele está em dúvida, tem que esperar chegar perto do dia aí. Qualquer coisa é uma aposta. Agora uma boa aposta também é Piquerez, está precisando de muito pouco aí para valorizar, como o Alexander também. O Fábio do Grêmio também, tá? É um outro lateral que é interessante para a rodada. Vamos lá, Grêmio, tá? O Fábio, ele joga pela direita, tá? E pela direita, o Bragantino cede muitos pontos, tá? Para laterais direitos, como também conquista, né? Então, ele é um custo barato, tá? E pode ser uma boa aposta aí para essa rodada aí contra o Bragantino. O William não é tão bom para essa rodada quanto o... Opa, fugiu. Vamos lá. Aí que eu já do Marlon. Por quê? Porque pela lateral do Marlon, tá? O Santos cede mais, como ele conquista mais. Mas não significa que pelo lateral direita, tá? O William também não possa ganhar, porque ele costuma conquistar bastante pontos. Só que o Santos cede menos do que cede pela esquerda. Só que o Marlon está precisando de muitas cartoletas aí para valorizar. Mas é uma ótima opção também, tá? Aqui você tem o Mike, mas eu não vejo o Mike como uma boa opção pelo Palmeiras, tá? Eu acho que temos, se o Diogo Barbosa vir também pode ser uma boa opção, tá? Agora, zagueiros é a parte que está mais complicada aí para essa rodada. Não vi aí zagueiros com grandes potenciais, né? Eu acho que Bruno Alves ou o Bruno Vini ou o Vini do Grêmio, é que se você pôr o Vini você vai ficar sem banco de reserva, teria que apostar em alguém do América aí para ficar na reserva. Então o Bruno Alves tem uma boa vantagem aí para essa rodada, tá? Apesar que o Grêmio, tá, como mandante, tá, ele conquista poucos como zagueiros, né? E o Bragantino também não cede muita coisa. O Cruzeiro, o Castan seria a melhor opção até do que o Bruno Alves. Mas eu vejo o Bruno Alves com maior potencial de SG. Gustavo Gomes ou Murilo, tá? Tá os dois aqui na indicação. Gustavo Gomes precisa de pouco para valorizar. Então também é uma boa opção aí para a rodada contra o Goiás, sobe bastante, tem até chance de gols. O Castan, pelo que eu falei, o Castan também é uma opção contra o Santos, né? Precisa de pouco para valorizar. Mas para mim, opções boas mesmo para essa rodada seria Bruno, Gustavo e o Nino, que precisa de pouco, tá? E eu vejo aqui no Fluminense, tá? Eles conquista muito e o Vasco também cede bastante pontos aí para zagueiros. Então eu acho que o Nino é uma excelente opção. Meias, temos uma variedade de meias aí para essa rodada, tá? Eu estou apostando aí em alguns meias diferenciados da galera, tá? Para mim o melhor potencial Arias e Rafael Veiga, para quem tem cartoletas. Rafael Veiga e Arias são dois que devem estar aí. Aí vocês podem fazer o diferencial. Eu vejo o Terence para essa rodada e o Patrick como uma ótima opção aí de meias, tá? Porque o Flamengo cede muito para meias, mesmo os meias não conquistando. Como a defesa do Flamengo não anda boa, eu acho que pode ser uma opção diferente. O Terence pode surpreender na Arena da Baixada. E você vê que o São Paulo ele não cede muito para volantes e nem cede muito para meias, né? Mas quando cede, tá? Os meias como o Internacional, como visitante, costuma conquistar bastante, tá? E o São Paulo como visitante, como mandante, acaba cedendo bastante aí para os meias, né? E a gente vê aqui que Alan Patrick e o Maurício estão em todas elas aqui com bastante pontuação, tá? Você vê aqui que ele conquista bastante pontos, mas o Internacional conquista mais quando está dentro de casa, tá? Mas é uma opção diferente. A mesma coisa acontece
com o Flamengo como sede, bastante como visitante aí. Então, de repente, Terans pode ser diferenciado. Aqui eu coloquei Matheus Vital, porque ele precisa de menos para valorizar. Ele costuma dar assistência também, finaliza bastante. Mas o Coelho também é uma ótima opção aí de meia aí para rodada, né? Também vejo uma opção como o Ganso, mas eu acho que Arias e Ganso seria arriscar demais para essa rodada aí. E temos mais opções que aí no dia da live eu passo para vocês. Atacantes. Atacantes para essa rodada tem vários, tá? Eu escolhi Bruno Rodrigues, Cano, Hulk, porque é uma aposta, mas o Hulk está muito valorizado, só para quem tem muita cartoleta. Luizito Soares, porque a maioria está tentando, então se você entrar com Luizito Soares e Cano, você tem que diferenciar com outros aí. Então eu pus o Rony, porque o Rony pode ter uma opção, como o Arthur pode ser uma opção. O Pop, o Everaldo e o Jacaré por parte do Bahia são grandes opções. E uma opção aí, que é uma dica extra parte aí para quem quiser, é uma aposta diferente, pode ser o Roger Guedes contra o Fortaleza. Muita gente vai querer falar no Moisés, Thiago Galhardo, que também é uma boa opção aí também para essa rodada. Então temos como variar bastante os atacantes aí para essa rodada aí, galera. Técnicos, para mim, o técnico com maior potencial aí para essa rodada, tá? Fernando Diniz, né? O Pepa, para quem quer apostar no Pepa, a chance da vitória do Cruzeiro é enorme, só que ele precisa de bastante cartoletas aí para valorizar. Eu acho que entre Pepa e Abel Ferreira, eu acho que o Abel Ferreira, pelos dois estarem mais ou menos com o mesmo preço, o Abel Ferreira tem maior chance aí de fazer pontuação com seus jogadores, tá? E para quem não tem cartoleta, eu vou ou de Renato Paiva ou de Mancini, tá? Porque o Mancini tem tudo para vencer o Cuiabá, como o Renato Paiva tem tudo para vencer o Curitiba. O Renato Gaúcho é uma opção extra parte aí, se alguém pensar no SG do Cruzeiro aí. Do Cruzeiro não, do Grêmio, desculpa. Vamos aqui aí montar o nosso time aqui, tá? Esse aqui é o time 2 do canal, tá? Vocês veem aqui, ó, que ele tá como os mitos todos, o favorito praticamente todo mundo, parceiro, ó, o índice de confiança desse time está bem grande, o potencial de pontos é bem grande, o potencial de valorização também é bem grande. Eu fiquei com Luizito Soares, Bruno Rodrigues, Cano, Alan Patrick, Arias e Terans, Piquerez, Gustavo Gomes, Bruno Alves, Alexander, Renato Paiva e o Gabriel do Grêmio, tá? Vou passar para vocês agora, importar para vocês aqui o nosso time 3 do canal. O time 3 e o time 2 do canal tá indo melhor do que os meus times que estão disputando liga. Eu tenho caprichado bastante no time do canal para que o pessoal que acompanha meu canal conseguir fazer bons pontos. O time 3 eu fiquei com Bruno Rodrigues, Luizito Soares e Cano também, tá? Só mudei o meia. Os meia eu fiquei com Matheus Vital, Alan Patrick e Arias. Aqui na defesa eu fiz uma dobra com o Bruno Alves e o Gabriel, tá? O Nino e o Alexander, e entrei com o Piquerez. E aqui eu apostei no Renato. Então esse é o nosso time do canal, que também está muito bom para valorização, muito bom de potencial e muito bom de confiança. Então é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem essas dicas, tá? Montem bem seus times com os arranjos dos jogadores que eu dei e acompanhe a minha live aí na sexta-feira. Essa sexta-feira vai ser a partir das 19 horas. Eu vou deixar isso já praticamente programado para amanhã, para deixar isso para vocês. Aí na sexta-feira a gente pode conversar mais sobre jogadores, sobre outros jogadores e outras opções aí diferentes aí para a rodada aí, tá? Um abraço, um bom restinho de semana, que agora eu tenho jogos para ver aí, para a gente poder ficar afinado aí. E parabéns ao Fluminense, que fez um grande jogo contra o River, botou o River para correr. Um abraço.